Agora, quem não tem dólar é louco? Nada? Eu acho, cara. Acha, né? Nada, assim, o cara... Vamos supor, quem tá assistindo a gente, tem 1.492 pessoas assistindo. Não é possível que você não possa divulgar pro seu primo, seu amigo. Manda pra alguém que você não gosta, só pro cara ser interrompido com o nosso link. Mas a gente precisa bater 1.500, galera. Nesse ponto agora, eu vou dar um argumento para aqueles que não têm investimentos atrelados ao mercado americano e acredito que o Brasil vai ser a nova potência mundial, para eles pensarem de fato. Porque os Estados Unidos, eles não só cresceram mais do que a gente, eles ainda vão crescer mais do que a gente nos próximos 30 anos. E há pelo menos 4 motivos para isso, que a gente pode colocar aqui. O primeiro deles é a questão do que a gente já falou, geografia, que não é transferível. Desculpa, Bruno, 1.500, obrigado, galera. Bom, ele tinha prometido mostrar o seio esquerdo. Não, o Bruno falou que só viria se desse 1.500. Ele falou, no mínimo 1.500, senão nem vou. Então, obrigado, galera. Foi ótimo. Bruno. Eu falei antes do podcast, falei, primeiro ao vivo, né? Ele falou, qual é o número bom? Eu falei, cara, 1.000 é um número bom. Então, 1.500 é 50% a mais. Porra. Excelente. A gente não só bateu a meta, como estamos dobrando obrigado. Daqui a pouco, né? Alguém dá print aí e me marca lá no Instagram com isso que eu quero compartilhar, dividir com vocês. Desculpa, Bruno. Não, por favor. Já estão reclamando que eu tô te interrompendo. A gente tem que comemorar esse Você jamais faria isso com uma pessoa, Charles. A gente tem que comemorar. E, pessoal, deixa de ser chato. Podcast é uma conversa, não é uma entrevista. Não é uma sabatina. Pelo amor de Deus. Quando eu falo muito, reclamam que eu falo muito. Aí hoje estão reclamando que eu falo pouco. Porra, galera! Fala, Bruno, desculpa. Eu fiquei falando palavrões no YouTube e o YouTube me colocou na blacklist, velho. Eu tô pro YouTube como a Renata Barreto está pro Instagram, velho. Bloqueia tudo que eu... Renata é sempre bloqueada no Instagram. Só se lasca, velho. Ela é. Mas segue aí. Então, favor usar linguagem moderada e não beber também. Claro, family friendly. O Bruno tava falando pra quem não tem nada lá fora. Quem é louco, que é louco. Pensando em termos comparativos, porque o Brasil, ele vai crescer nos próximos anos? Eu acredito que sim. Mas a questão não é essa, porque o mundo todo está melhorando, porque a tecnologia provoca uma melhora do mundo. Tirando um ou outro país, uma Venezuela da vida, o mundo todo está melhorando. Mas a questão é, você como investidor, você quer investir naquilo que vai render mais, que vai crescer mais. E por que eu acho que a economia americana, apesar dos seus problemas, porque todo mundo tem problemas, vai crescer mais do que a brasileira? 4 motivos. Primeiro deles já falamos aqui, geográfico. O Brasil é um país que ele é abençoado em termos geográficos. Tem muitos vizinhos, mas são vizinhos pacíficos, tem muita riqueza natural, tem um grande litoral. Mas os Estados Unidos tem tudo isso também e tem saída para 2 mares e tem muito menos vizinhos. Um desses vizinhos é ótimo, que é o Canadá. O outro também é um vizinho bom, é melhor do que os nossos vizinhos aqui na média. Então eles estão muito bem nesses termos geográficos. É um país que tem um custo de frete pelos rios que eles têm navegáveis lá ínfimo. Isso ajuda muito a economia americana. O Brasil também está bem nisso. Aí você pode pensar, elas por elas. Na minha opinião, não. Eles estão melhores. 2 mares, que a gente só tem um mar. Ok, o outro motivo é institucional. Instituições americanas são mais fortes que as brasileiras. É muito mais difícil a democracia acabar lá do que ela acabar aqui. Como é que a democracia acabou na Venezuela? Muito tempo no poder... o Chávez muito tempo no poder, depois passando por Maduro, fazem reformas, aumentam os juízes do Supremo. E já era fragilizado um pouquinho, né? Muda a Constituição, aquilo vai fragilizando e não é mais uma democracia. Bruno, você tem uma aula da Finclass, colocaram aqui o QR Code na tela para quem quiser assinar a Finclass com preço bacana sobre reserva de valor, né? Então, eu tenho 2 lá, sobre reserva de valor e tem um Finbook sobre os axiomas de Zurich, então, mais voltado para especulação, mas é interessante. Como a gente não vai conseguir falar muito de reserva de valor, é só você apontar o teu celular lá. Você sabe fazer essa porra aí. Sim, faça aí. Descrição no link também. Descrição no link e QR Code, tá? Perfeito. Desculpa, Bruno, fala aí. Então, em termos institucionais, eles são mais fortes. Instituição que vai garantir o governo, instituição que vai garantir o valor da moeda. Eles têm essa vantagem ainda, a moeda é uma instituição, de ser uma moeda muito mais forte do que a nossa, que tem problemas, mas ainda é muito mais utilizada, é muito mais demandada, então eles têm uma vantagem muito grande por conta disso. Qualquer país que você balance um dólar, o cara entende, né? Todo mundo vai querer dólar. Balança um dólar, qualquer país, Oriente Médio, qualquer lugar. Faça um teste, quem mora fora do Brasil, chegue numa padaria com $1 e R$1. Você pode estar no Japão, o cara vai olhar e ele vai pensar, talvez ele não aceite nenhum dos dois, mas se você obrigar ele assim, não... Aceita um, eu não tenho como. E esse pão custa 10 centavos de dólar, eu vou te pagar $1 ou R$1. O cara vai querer o dólar, pô. Faz o câmbio, o cara vai querer o dólar. Até inimigos americanos, né? Venezuela, que é um inimigo, sei lá, com dólar, porra. Não, a Rússia é um inimigo dos Estados Unidos, vamos colocar assim, e tem 600 bilhões de reserva em dólar. Então, eles sabem que aquilo é valioso. O terceiro ponto, tecnologia.
Os americanos, eles são líderes em tecnologia. E mesmo quando não são líderes, como tem instituições fortes, quando aquilo chega lá, eles sabem aproveitar melhor do que o Brasil. O Brasil é um país que combate a tecnologia. Se a lâmpada fosse inventada aqui, ao invés de ser inventada pelo Edison, a gente teria engavetado porque o sindicato dos donos de velas teria feito lobby no Congresso e falado que aquilo é perigoso, porque pode estourar a lâmpada e pegar fogo numa casa. Como se a vela não fosse, né? Então, eles são muito mais propensos a aderir à inovação. E a inovação lá acontece de maneira mais fácil, porque tem instituições mais sólidas. Então, eles são melhores nisso do que o Brasil. A indústria inovadora agora é cripto, por exemplo. Eles estão à frente do Brasil hoje. Por mais que eles tenham receios, porque, afinal de contas, eles são donos da moeda hegemônica. Se o Bitcoin pode vir a ameaçar isso, eles têm receio de liberar demais. Mas eles estão à frente em inovação comparados ao Brasil. Toda transação de criptomoeda que eu tenho que fazer aqui no Brasil, se eu compro numa corretora nacional, no Biscoint, por exemplo, o Biscoint é obrigado a informar todos os meus dados para a Receita Federal. Então, como é que a Web 3.0, onde o cara loga com uma carteira que ninguém sabe quem ele é, vai funcionar com empresas brasileiras por trás? Não dá. Só se o cara abrir uma empresa em Chipre e a brasileira é dona de uma parte da empresa para fazer isso aqui. É muito mais difícil. Você vai ter que ter um escritório em Malta para poder... Exatamente. E aí a gente chega novamente, a gente tem que voltar para a instituição pelo seguinte... Tecnologia lá atrás era um grande diferencial entre os países, né? Até entre civilizações. Né? Por que os europeus colonizaram a América e não foi o Atahualpa que botou os incas em um barco e colonizaram a Europa? Tecnologia, caravelas, aço, arcabuzes, domesticação de animais, cavalos. Só que a tecnologia, depois que ela é criada em um canto, hoje ela se espalha muito rápido. E quem lida melhor com a nova tecnologia é o país que tem melhores instituições. E o último ponto, que é raramente citado e é um dos mais difíceis de serem alterados, é a questão demográfica. O Brasil cresceu muito. E a gente cresceu porque a nossa população cresceu muito. O pessoal pensa que a população grande é ruim porque diminui a renda per capita. Alto lá. Porque a falta do crescimento da população vai ser um problema para o Brasil nos próximos 30 anos. A gente for pegar os últimos 30 anos... Eu já fiz minha parte. Vocês dois tratem de copular, tá ok? E você não fez sua parte toda. Porque para a população se manter igual, dei sorte, são 2 filhos por casal. Na verdade, 2, alguma coisa. Eita. Porque se cada casal tem só um filho, a população ao longo do tempo reduz pela metade. Tem que ser 2 alguma coisa porque ainda tem mortalidade infantil. Obrigado então o Brasil... Obrigado por me tranquilizar. Pois é. Meu filho tem 1 ano, obrigado. Mas é pouca a mortalidade infantil, vamos deixar bem claro. Meu Deus. Felizmente é pouca. Comecei a suar. Mas aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, a população cresceu 70%. E aí, mais gente para produzir. E como é que um país ele tem um crescimento do seu PIB, por exemplo? É se tornando mais produtivo. E para isso, ou você tem mais gente produzindo, que foi como o Brasil fez majoritariamente, ou o mesmo número de pessoas produzindo mais. Nós também fizemos, com evolução tecnológica. Só que os americanos fizeram mais, porque lá a tecnologia chega antes, é desenvolvida lá muitas vezes. Bruno, só parar aí, depois você continua nesse ponto. 2016 eu fui com a Startse, não sei se vocês conhecem, pro Vale do Silício. Uhum. Aí eu passei 1 semana com eles, depois eu fiquei 3 semanas sozinho, em Airbnb, ali no Vale do Silício. Palo Alto, São Francisco e tal. Porque eu queria entender por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto nessa parte. Cara, quando você fica um mês nesse ecossistema, você entende a questão do dinheiro, de Stanford que tá ali, de toda aquela turma junto. Então um cara inventa um negócio aí, monta uma startup. Vira um ecossistema, aí né, 50 pessoas trabalham e o outro vai. Cara, é um negócio tão louco e que, assim, seria possível replicar no Brasil se a gente não fosse tão burocrático. Pois é. Mas eles estão muito à frente e quem tenta consegue. Israel, por exemplo, é Startup Nation, né? Exatamente. Também conseguiu replicar um pouco. Então os Estados Unidos está muito à frente, é isso que eu queria botar. Não, e eu saí de lá meio assim, caralho, é difícil a gente conseguir. Até citando o Maurício Benvenuti. Sim, eu fui com ele. Ele tem um livro que ele fala sobre isso, ele coloca um dado lá mostrando que se Stanford fosse um país, a gente fosse considerar que o PIB de Stanford é o que foi criado pelos seus alunos, estaria entre os maiores do mundo. Se eu não me engano, seria o 5º, alguma coisa assim. Como a Califórnia em si seria um dos maiores países em termos de PIB. Pra quem não sabe, Maurício Benvenuti, o último livro dele, Desobedeça. Um beijo, Maurício. Cara fenomenal, né? Muito bom, eu gosto do livro dele. Uhum. São livros fáceis de ler e são bem informativos. Mas voltando ao ponto da demografia, então, o Brasil cresceu muito. E para os próximos 30 anos, qual é a expectativa de crescimento da população do Brasil? É 0. A gente vai manter a população envelhecer, né? Cara. Envelhecendo muito, pirâmide etária se alterando, e aqui a nossa Previdência é um grande esquema de pirâmide. Sim. Porque o dinheiro da Previdência, originalmente, você paga para a Previdência, esse dinheiro fica lá, vai ser investido para você receber os rendimentos depois. Essa era a ideia original. Aqui no Brasil, você dá dinheiro para a Previdência, o pessoal pega através de um instrumento chamado DRU, Desvinculação de Receita da União, gasta em outras áreas, e aí o que acontece é que
quem tá trabalhando paga o aposentado. Mas quando a gente se aposentar, quem vai pagar a gente se vai ter menos gente trabalhando? Exatamente. Não dá pra entender aquela pessoa que é contra uma previdência, que a pessoa mesmo... Que é individual. É um negócio louco. É por isso que a gente tem que falar de investimento pra cacete, porque se for depender desses motherfuckers, que... Cara, lascou, né? isso resolveria até um problema de corrupção. Porque uma coisa é o cara ir lá e roubar de um todo que não tem cara. E outra coisa é da dona Joana, do seu Manuel... É mais difícil. Você pode falar, o cara corrupto não pensa nisso. Tem estudos que mostram isso. Que quanto mais distante você tá daquele que vai sofrer as consequências, mais fácil é fazer alguma coisa ruim. E aconteceu, os fundos de pensões, cara, você entra aí, se você editar fundo de pensão, corrupção, desvio, Correio, Petrobras, Eletrobras, todos os fundos, e agora a gente vai ter que até prometer aportar. Não é você que vai aportar nem eu, é o governo, pronto, porra. Não é a gente. Quem dá dinheiro pro governo? É a gente, no final das contas. É isso. Mas enquanto a gente não vai crescer, os Estados Unidos, eles vão continuar crescendo. E são um dos poucos países onde a população vai crescer. Você pega a China, teve aquele desastre da política do filho único. É um problema demográfico que eles vão ter. Porque durante anos eles proibiram a maior parte dos casais da China de ter mais de um filho. Aí quando o casal ia ter um filho, preferiam um filho do sexo masculino porque... Pro povo lá era melhor. Eles consideravam, olha, isso aqui vai conseguir sustentar melhor a população no futuro, porque eles pensavam, um único filho vai ter que sustentar 2 pais, né, pai e mãe, e mais 4 avós. Então pensavam, um homem vai ter mais condição do que a mulher de fazer isso. Era a cabeça, não tô falando que é certo ou errado, tô falando que é a cabeça do povo de lá. E aí, muito mais homens do que mulheres. Aí hoje você tem uma população gigantesca masculina, solteira, que não consegue arranjar uma esposa. Eles copulam no metaverso. E aí vira um outro problema também. 3 homens pra cada rapaz, né? E aí vira um problema pelo seguinte, quem que faz protesto contra o governo? É homem de 30 anos solteiro, pô. O cara que tá casado vai pra casa. Entendeu? Então, isso também é um problema pra eles. Já nos Estados Unidos, a população tende a crescer, pelo menos 10%. E demografia é um negócio que é difícil de mudar, porque é uma tendência. Os próprios apartamentos aqui no Brasil hoje não estão prontos mais para famílias com 6 filhos, como era na década de 50, 60. Isso já mudou. A tendência hoje é casal vai ter 1, 2 filhos ou 0 filhos. Um pet. Ou um pet. A minha irmã mora num condomínio aqui em São Paulo que não tem play de criança, mas tem um play de cachorro. Sim. Eu fiz uma pesquisa ontem, mais de 60%, ontem, agora, tá rodando aí nos meus stories, mais de 60% dos meus seguidores têm pet. Cara, é um número relevante. Aí a pet está lá sendo negociada a um preço altíssimo por conta disso. Sim, eu já tô de olho naquele mercado. Eu queria voltar um pouco ao dólar aqui. Eu posso só encerrar a parte da demografia? Você que manda aqui. Porque tem um último ponto. Então, veja, eram 4 motivos. Geografia, elas por elas. Mas os americanos, na minha opinião, estão um pouquinho na frente. Tecnologia. Instituições muito na frente. Tecnologia muito na frente. Demografia, a gente não vai crescer, eles vão continuar crescendo. Mas não é só crescer por crescer. Eles também recebem muita imigração. Só que não é imigração, o pessoal pensa, é o cara do México que vai ser garçom nos Estados Unidos. Não é isso. Tem um indiano que programa Musk, também. Por exemplo, tem um indiano que programa. As melhores cabeças do Brasil muitas vezes não ficam no Brasil, elas vão embora. E quando vão embora, esse cara pode ir pra China, mas é tão diferente culturalmente que se o salário for igual, ou até um pouco menor, ele vai para os Estados Unidos. Caralho, o Eduardo Saverin, que financiou o Facebook pro Zuckerberg, foi o cara que falou, não, Zuckerberg, tá aqui, ó, você tá brincando aqui, toma aqui, sei lá, 10 mil dólares, alguma coisa. Ou seja, o cara foi chave, é brasileiro, tava lá. E ele voltou pro Brasil? Não. Tá em Singapura, se eu não me engano. E não tá tão mal de dinheiro. Parece que não. Parece que não. E então, eu consultei no Serasa, ele não consta. Além da gente não crescer em termos de população, nossas melhores cabeças vão embora. Vão fora. A dos Estados Unidos tendem a ficar lá e ainda recebem ótimas cabeças de outros países. Elon Musk não é americano, ele é sul-africano. Isso. Google, né? Sergey Brin e Larry Page. Olha o nome do cara, Sergey Brin. De onde vocês acham que ele é? Rússia. Óbvio. E o cara fundou o Google nos Estados Unidos. Então, eles estão lá no Vale mais do Silício equipados. É cheio de indiano. Tem um monte. O CEO da Microsoft. Não sei, ele não é indiano, ele é descendente, primeira geração. Os paquistaneses também são bons na programação. Então, esses caras que são muito bons de programação, eles vão trabalhar no final aonde? Pra onde que eles vão migrar? Ou se ele não migrar, pra onde que ele trabalha de maneira remota? Não, e outra, ele pensa, eu vou ficar num calabouço no Paquistão ou vou
baixar um pouco minha qualidade de vida em termos financeiros e melhorar minha qualidade de vida em geral. Lato sensu, e os Estados Unidos têm vista. Os Estados Unidos sabe, o cara que é bom, ele sabe abraçar o cara, né? Universidade, os caras têm um trabalho, empresa, exatamente. E pacote de... E aí dentro disso tudo, eu pergunto pra audiência, né, pra vocês comentarem aí no chat. Quem vai crescer mais ao longo dos próximos 20 anos com essa conjuntura? E próximos 20 anos é o nosso horizonte de investimento. Todos nós aqui estaremos investindo pelos próximos 20 anos, se Deus quiser. Sim. Quem deve crescer mais? Brasil, com essas questões que eu coloquei aqui, ou Estados Unidos? Então, eu quero ter dinheiro nos Estados Unidos. E quem não tem, na minha opinião, você perguntou, é louco. É louco. Sem dúvida.